Olá, alunos, tudo bem? Professor Caio aqui e hoje nós vamos ter aula de Núcleo de Prática Jurídica Civil A. Até por isso que aqui no quadrinho está NPJ-A, para facilitar o entendimento de vocês, já que eu dou aula para o A e para o B. Então a gente vai começar pelo A e posteriormente, para os alunos que fazem A e B, eu vou gravar o vídeo de Civil B. Né? Nesse período de pandemia, é muito importante que você fique em casa, por óbvio. Muito importante que a gente se cuide para que a gente possa retornar às atividades o quanto antes. Por óbvio, com esse quadro também, eu não consigo fazer uma petição inicial como a gente faz no nosso dia a dia de aula. Mas o que é importante a gente saber? O que é importante e o que eu quero trabalhar com vocês hoje? Quero trabalhar teoria. A gente trabalha durante as nossas aulas com muita prática, mas já que nesse momento nós vamos trabalhar de forma remota e eu já coloquei para vocês no sistema tanto as 12 peças que vocês precisam ter para o NPJ, bem como um resumão, vamos dizer assim, né? Eu parei, tive muito cuidado de fazer, até para que a gente possa usar esse resumão para tudo. E a gente já tinha feito isso em sala de aula, feito um bate-papo sobre essa situação. Eu coloquei para vocês também no sistema esse resumo sobre as questões relativas a como elaborar uma petição inicial. Então, eu coloquei, a gente trabalhou, mas o que eu quero pontuar com vocês nessa aula de hoje? Primeiro, para que serve uma petição inicial? Para quem foi meu aluno de processo de conhecimento, e eu tenho certeza que alguns de vocês foram meus alunos, a petição inicial nada mais é do que o início de uma atividade jurisdicional. E quando eu digo início de uma atividade jurisdicional, e eu estou dizendo no exercício dessa atividade, a gente tem que pensar o seguinte: há o princípio da inércia, ou seja, o Poder Judiciário ele tem esse princípio da inércia porque ele fica lá, ele não vai de forma alguma agir sem a manifestação de um interesse. Então, a petição inicial ela é a demonstração do interesse do autor na obtenção de uma tutela jurisdicional. Isso é muito importante, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir do momento que surge o processo, através da distribuição de uma petição inicial, e aí outros professores da casa tratam com vocês sobre essas nomenclaturas, e eu acho muito importante que isso seja tratado com vocês, termos como ajuizar uma ação, distribuir uma ação, que são termos, inclusive, que o processo civil utiliza, né? Distribuição, registro, tudo isso, o processo, o Código de Processo, ele traz essa informação. Agora, essa formulação, esse pedido, essa petição inicial, ela tem alguns requisitos. No código anterior, os requisitos estavam previstos no artigo 282. No código atual, os requisitos estão previstos no artigo 319. Só que, nesse artigo 319, a gente tem algumas situações muito importantes, que são, por exemplo, no inciso 1, quando a gente pensa na indicação do juízo, indicar o juízo nada mais é do que você demonstrar a competência do juízo. Há um problema, que é um problema de competência, e isso é um problema que a gente trabalha muito lá na matéria de processo de conhecimento, que é a situação do juízo absolutamente incompetente. O que acontece com esse juízo? O magistrado que é absolutamente incompetente, ele tem que, de plano, indicar a sua incompetência. Ele pode até encaminhar o processo para o juiz competente, mas os atos eventuais que ele pratica sendo incompetente são nulos.
Ponto. Agora, tem uma outra situação. Se ele não alega, quem deve alegar essa incompetência? O réu em contestação. Então, o artigo 337, que é um dos artigos que fala sobre as respostas do réu, e a gente está falando nesse caso de defesa processual. Lembrem-se, existem defesas de mérito, defesas processuais, temos as defesas diretas e as defesas indiretas. Desculpa. Então, a gente tem que trabalhar essas situações todas dentro de um processo. Olha que interessante, são vários tópicos que a gente trabalha dentro dessa matéria de civil A. Contestação, petição inicial e por aí vai. Caso o juiz seja relativamente incompetente, a gente entra numa outra situação. Porque a gente pode ter, nesse caso, a prorrogação de competência. Ele é incompetente, mas ele vai ser, os atos dele, né, se ninguém alegar, se ninguém falar nada, o juízo incompetente passa a ter competência. Isso só na relativa, na absoluta, sem chance. A qualquer tempo ela pode ser alegada e o juiz deve reconhecer a sua incompetência para aquele caso específico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente pensa na indicação da qualificação, e aí a gente está falando no inciso 2 do 319, a gente está pensando em quê? Legitimidade. Legitimidade ativa, legitimidade passiva. Quem está no polo ativo, quem está no polo passivo, quem foi meu aluno em TGP, lembra que a gente estudou também a questão do litisconsórcio. Ativo, passivo, facultativo, necessário, simples e unitário. Cada um com relação a uma temática diferente dentro do processo. Então olha que bacana. Dentro dessa elaboração da petição inicial, você também tem que pensar nessas situações de TGP. Então percebam. Processo de conhecimento fundamental, TGP fundamental aqui para o núcleo de prática jurídica civil A, petições iniciais, né, e contestação. Então, a ideia é essa, tá? É você ter a regularidade da legitimidade do processo. Perfeito. Fatos e fundamentos. Talvez esse seja mais simples de explicar. Por quê? Fatos. Causa de pedir remota. O que é? Qual foi o fato ocorrido? Comprei um produto que não chegou. Não quero mais estar casado com alguém. Meu filho ou eu preciso de alimentos. E por aí vai, tá? Então ali você vai dizer qual é o fato, vai contar a história, vamos dizer assim. Fundamentos. Fundamentos, causa de pedir próxima. E a gente estuda isso lá em TGP. TGP, eu, largamente, para quem foi meu aluno, sabe que eu trabalho esses tópicos de forma muito clara. Aqui, no fundamento, é importante você dar os fundamentos para o juiz. Sem dúvida. Convenções internacionais, Constituição, legislação, tudo. Agora, tem um ponto que é fundamental. E é um brocardo muito antigo que a gente usa no direito, né, vamos dizer assim, que é: dá-me o fato que eu te dou o direito. Mas ainda assim é importante você fundamentar minuciosamente a sua petição inicial para deixar até mesmo o julgador confortável para entender que daquele fato que você está alegando existe um direito que o tutela. Então olha que interessante. Uma coisa está vinculada à outra e a gente vem descendo essa escadinha muito legal. Pedido. O pedido ele tem que ser certo e determinado. 322, 324. Ponto. É fundamental isso. Por quê? Para na hora da execução você conseguir fazer esse pedido de forma clara. Pedido genérico é possível? É. O 324 estipula lá quais são as questões, mas principalmente nas ações universais, né? E a gente pode trabalhar uma série de exemplos com relação a isso. Se eu não me engano, eu dei o exemplo da caneta dentro de sala de aula. É o maior exemplo disso.
Uma caneta Bic azul, qualquer caneta Bic resolve. Você não vai ter uma caneta Bic diferente da outra, todas são iguais, então qualquer uma resolve. Diferente, por exemplo, de uma Ferrari conversível modelo 2020. Você não vai ter tantas assim, principalmente na cor, no chassi, etc. Algumas são feitas, inclusive, sob encomenda. Então, nesses casos, é mais complicado de você ter essas situações. Tá? Dentro dos pedidos, a gente ainda tem o pedido alternativo, subsidiário, cumulativo. 325, 26 e 27 do CPC. Muito importante também. Valor da causa. Qual é a função do valor da causa? Primeiro, definir competência. Segundo, definir o quê? O valor das custas que serão pagas no processo. Também é uma das funções do valor da causa. Então, é necessário estipular, até porque é um requisito da petição inicial. Indicação de provas. Quais são as provas? Diversas são as indicações de provas, documental, testemunhal, exibição de documentos, perícia, inspeção e por aí vai. Importante. E por fim, também é requisito lá a mediação. Então, a mediação é fundamental. Alguns alunos têm dúvida com relação à prova documental. Olha que interessante. Prova documental é aquela prova que você vai construir de documentos. Alguns documentos você pode não ter no início e você vai construir na fase de instrução probatória. Agora, tem uma situação. Documentos obrigatórios. Exemplo, eu quero me divorciar. Tudo bem, eu não sou casado. Mas quero me divorciar. Exemplo hipotético. Como que vai ser feito isso? Você tem que juntar o documento indispensável para a propositura da ação. Qual é? Certidão de casamento. Sem uma certidão de casamento comprovando que você é casado, você não pode pedir o divórcio. Como é que divorcia quem não é casado? Complicado, né? Então, esses documentos estão previstos no 320. São documentos substanciais, necessários para você propor a ação. Outros documentos que são fundamentais para o entendimento também são importantes de você colocar ali. Mas você pode, em alguns momentos, em alguns casos, aliás, juntar como prova documental. O juiz, quando recebe essa petição, e a gente deve ter falado sobre isso, se não falei, falo agora, ele tem 3 tipos de juízo de admissibilidade. Positivo, que ele recebe e manda citar, seja para audiência, seja para resposta. Neutro, que ele manda emendar. Ou até mesmo o negativo. O juízo neutro se encontra no 321, ele abre um prazo para que a pessoa emende. O juízo negativo, ele se encontra onde? Lá no 330, que é onde ele indefere a petição inicial. Tá? Então, esse indeferimento de petição inicial é exatamente o que a gente vai trabalhar no NPJ para que a sua petição inicial não seja indeferida e sim deferida. Mais um ponto, na verdade 2 pontos. Justiça gratuita. Cada tribunal tem um entendimento diverso sobre a justiça gratuita. O importante é que você saiba formular o pedido. Você tem o artigo 98 que estipula esse pedido de justiça gratuita e que você pode sim formular, seja lá no início da petição, seja no final, mas o importante é que você informe e justifique o porquê você está pedindo essa justiça gratuita. Por fim, não menos importante, talvez o mais importante até, a tutela provisória, seja ela de evidência, seja ela de urgência. Existem 2 requisitos para a tutela provisória de urgência: probabilidade de existência do direito e risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Para a tutela de evidência, apenas a probabilidade de existência do direito. São requisitos que você precisa deixar muito claro, muito batido na petição, até para mostrar para o julgador o seguinte: olha, eu tenho direito por conta disso, disso e disso. E aí ele fica ciente da situação e confortável de garantir para você essa tutela de urgência. Agora, um outro ponto que é fundamental também é a questão do honorário. Honorário sucumbencial. Advogado, ele tem direito ao honorário sucumbencial. Você tem o honorário contratual que você firma com o cliente antes de fazer o processo, um contrato, que são os convencionados
E além disso, você tem o honorário de sucumbência. É fundamental ter esse honorário. Por quê? A sucumbência é o que a outra parte vai pagar ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dela. E pensem em vocês, existem processos que são muito tranquilos, é verdade. Mas existem processos que demoram 3, 4, 5, 10 anos. Tamanha complexidade do processo. E você merece ser bem remunerado por isso. E é por isso que você está estudando nesses 5 anos, vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, doutorado, etc. O seu trabalho tem que ser bem pago, pensem nisso. Você pagou caro pela sua qualificação, não aceite menos. Então a ideia é essa. Então, meus amigos, para formular essa petição inicial, todos esses são os requisitos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto no grupo do WhatsApp que a gente formou, quanto pelo meu e-mail institucional. Né? Quem não tem o meu contato ainda é o telefone 997970399, DDD 21, ou caio.souza@souuniswan.com.br. É só me mandar mensagem, eu vou ter um prazer enorme de tirar dúvidas e responder para vocês. Tá bom? Fiquem em casa, quem pode ficar, se cuidem, tomem as precauções devidas, cuidem dos seus, cuidem dos próximos, cuidem dos pais, dos primos, dos irmãos, dos tios, dos avós. Estamos juntos nessa. Um abraço.